não é possível entender que Mozart foi fruto de uma academia de música em Salzburgo, na Áustria. Esta academia formou muitos. Se você for estudar a história da música na Rússia, vai encantar-se com a quantidade de música que existe no povo russo. Na Rússia, aquele que capina a roça toca violino em casa. E não é muito diferente da Alemanha, dos bons tempos da Alemanha. Por quê? Porque isso está no sangue, isso é da cultura. E se você vai ao Conservatório de Moscou, você vai encontrar ali séculos de estudo de música. E, no entanto, apesar de ter havido muitos músicos russos, você vai ouvir certamente como o grande expoente Tchaikovsky, da música erudita russa, que compôs uma música que não era russa, ainda que temas russos ele tenha usado nas suas composições. E por que ele se tornou o que ele é hoje, em termos de abrangência? Porque ele não fez uma música para os russos, ele conseguiu, pela sua genialidade, expandir a música. Além da demonstração nacionalista de uma nação, que é exatamente a finalidade de toda a arte, torná-la universica. Os outros que foram grandes compositores, eles são chamados inclusive de os 5 grandes, eles têm algumas musiquinhas que a gente escuta aqui no Ocidente, e é do Rimsky-Korsakov, é do Balakirev, do Borodin. Mas, a não ser que vocês que estão aqui, ou vocês que me escutem, tenham um pouco de hábitos de ouvir música clássica, esses nomes para vocês não dizem nada. Canta para mim um pedaço da música mais conhecida de Borodin. Ninguém sabe. Talvez você já tenha ouvido, e se eu começar a cantar aqui, você vai até identificar, mas você não sabe que é dele. Mas se eu cantar aqui, você vai saber que é o concerto de Tchaikovsky. Você já é muito mais fácil identificar que é uma música que penetra na nossa natureza. Isso é gênio. Tanto que quando ele lançou esse concerto, quando ele executou esse concerto no Conservatório de Moscou, o seu professor, que era russo, daqueles do bom, começa a tocar o concerto dele ridicularizando. Isso aqui não é música. E começa a brincar, ele tem que mudar essas passagens, essas músicas, essas notas são dissonantes. Ou seja, Tchaikovsky tinha construído uma orquestração e uma harmonização que não era compatível com aquilo que se esperava de um compositor russo, segundo os moldes da mente dos russos comporem. Tchaikovsky agarra a partitura e diz: eu não vou mudar uma só nota. Briga com o seu professor. Porque esse é o grande problema. Os gênios já vêm prontos. Os professores, às vezes, só os atrapalham, depois de um certo limite. Eles são úteis até certo ponto. Depois tem uma hora que eles não conseguem ensinar mais nada. Porque o cara já sabe. Ele já veio com esta bagagem. E então, geralmente, eles brigam. Eles se hostilizam. O novo não aceita aqueles conceitos do velho.
E o velho fica achando que o novo tem que ser grato a ele e imitar o que ele faz, até que um dia ele seja reconhecido e o velho aposente. Vejam só a nossa mente a respeito dessa predominância. Então, Tchaikovsky briga com o professor, sai dali, e ele se torna mundialmente famoso quando vai para os Estados Unidos e esse concerto explode. Explode. Ele mesmo executando o concerto numa turnê americana. Lá em 1800 e bolinha. Ele volta para a Rússia aclamado mundialmente. Porque depois tem que voltar, tem que passar pelos grandes centros, Londres, Paris, até chegar de volta na Rússia. Enquanto os outros compositores, os chamados, os grandes, os 5 russos, ficavam lá, com as músicas russinhas, e você nem sabe quem eles são. Porque não eram gênios. Eles estavam querendo viver dentro da bolha. Desta bolha que dizia, tem que ser desse jeito. O gênio não faz assim. Beethoven escreve, como é possível construir as músicas que vêm na minha cabeça pelos moldes que os professores querem que eu construa? Como é possível? Como é peça para um vulcão verter as suas lavas em moldes? Ver se ele verte. É impossível. Agora, por que os outros vertiam? Porque os outros queriam fazer sucesso. Então eles tinham que consumir, eles tinham que produzir músicas para a corte. O rei tinha que gostar, o imperador tinha que gostar, as pessoas tinham que comentar. Então eles faziam aquelas musiquetas que eram sempre a reprodução da mesma coisa. É a mesma coisa. Pega qualquer sertanejo que faz música sertaneja hoje, é a mesma coisa. Com um pouco mais de pimenta, um pouco mais de malícia, é a mesma coisa, sempre. A mesma pobreza igual. Mas que o povão gosta. Então vamos fazer desse jeito, porque isso está dando ibope. Então, nunca vão deixar de ser isto. Por mais que nos mereçam respeito. Como merecem, como pessoas que estão fazendo alguma coisa no mundo. Mas, em termos de criação, não são gênios. E então, estes outros compositores viviam fazendo o que esperavam-se deles. Existe uma obra, existe uma filmagem da vida de Beethoven. São 3 programas. Que seria fenomenal que quem gosta de música assistisse. É a biografia de Beethoven encenada com um talento e uma precisão invejáveis. Para um programa de TV. Ou para um vídeo. Produzido pela BBC de Londres. E estão legendados em português. Então vocês vão ver que na época Beethoven era um aprendiz de Haydn. O compositor que era o compositor da corte. Na corte austríaca. Haydn era o compositor que o imperador da Áustria havia nomeado como seu compositor. E então Beethoven compõe uma peça totalmente diferente dos padrões de Haydn. E vai ser executado no salão, e as pessoas começam a ficar uma olhando para a outra assim, que coisa estranha. Que música alienígena é esta? Porque todo mundo está acostumado com Haydn, né? Música de corte, de bailinho, de aquelas coisas que o imperador da época... Aí vem Beethoven. Oh, meu Deus do céu, de onde veio esse louco? Saiu de algum hospício? Aí Haydn, querendo ajudar Beethoven, da decepção, né? Diz para ele, você poderia pôr um pouco de Haydn na sua música. Isso para qualquer compositor é pior do que xingar a mãe. Não é? Ou seja, você está afim de fazer sucesso, dá uma imitadinha no meu estilo, põe na sua música um pouquinho do meu estilo, que aí vai ser mais fácil. O que Haydn está dizendo a Beethoven é o seguinte, olha, eu estou querendo te ajudar, mas esse povo não entende a sua genialidade, ele não entende. Eles precisam ouvir um pouquinho de alguma coisa que eles estão acostumados para achar bonito.
Mas e Haydn também não tem a coragem, não tem o peito de se levantar e dizer assim: este é o compositor do futuro. Este é o homem que tem um valor que nós ainda não compreendemos. Haydn não diz isto. Haydn aconselha Beethoven, porque Haydn também não queria perder o posto. Eu sou o compositor da corte. Eu vou reconhecer um que é mais novato do que eu e que é a grande revelação. Eu estou me aposentando. Você vai abrir mão dos seus privilégios? Então, Haydn e Beethoven se afastam. Ou melhor, Beethoven se afasta de Haydn. Porque considera este um conselho vergonhoso para alguém que entende de música. Que sabia que a música de Beethoven era totalmente avessa a qualquer concessão que Haydn estava acostumado a fazer. Isso é gênio. Isso você não aprende na escola. Quem ensinou Beethoven no começo, os rudimentos, foi o pai dele, mas chega um dia e fala: escuta, tudo que você sabe eu já sei mais do que você. Aí o pai se dá conta de que precisa botar um professor para ele. E o professor também começa a ensinar Beethoven. Beethoven em 5 minutos já sabe mais que o professor. Isso é algo que vem com o espírito. Mas não é porque ele foi na faculdade de música. Não. É porque ele vive isto. E lá no plano espiritual desenvolveu isso. Ele já se aclimatou a esse processo. E na verdade é uma coisa tão... A Terra em relação à música celeste, música espiritual, é tão tribal, que esses compositores têm que sofrer para conseguir fazer alguma coisa que preste. Tal é a rusticidade dos instrumentos, a limitação dos meios, as dificuldades até da emissão sonora, os instrumentos precários. E ainda assim, Mozart, Beethoven e outros famosos superaram tudo isto. Então, obviamente, se você assistir qualquer filme de Beethoven, e você imaginar que tipo de espírito devia estar do lado de Beethoven, Beethoven só podia construir música para funeral, música para enterro, porque a vida dele foi uma tragédia em tudo, no amor, na família. A única coisa que Beethoven conseguiu, por causa da sua tenacidade, foi ser independente financeiramente dos seus editores, que ganhavam muito dinheiro com músicas e não davam nada para os compositores dessas músicas. Beethoven não. Beethoven se impôs aos seus editores. Custa tanto. Eu não vou editar se não tiver mais barato, então eu procuro outro. E quem era o editor que ia querer perder Beethoven? Mas Schubert passou fome. Schubert, um dos maiores musicistas que a Terra já teve, Schubert não tinha um piano. E ele era capaz de inventar músicas do nada, um dia inteiro tocando. Um dia inteiro. Inventar melodias no piano dos outros. E ele não tinha um piano para ele poder compor, tão pobre que ele era. Por causa dos editores, que pegavam uma dessas musiquinhas que na época faziam muito sucesso, porque elas eram cantadas, imprimiam, centenas, milhares, a melodia caía no gosto do povo, e ele não via um centavo. Morreu à míngua, Franz Schubert, doente de sífilis, sem qualquer ajuda de ninguém, ou praticamente só daqueles mais próximos dele. E deixou para a Terra uma das músicas mais cristalinas. Como é possível que Beethoven, que viveu uma tragédia, Beethoven teve que disputar a paternidade ou o pátrio poder de um sobrinho, que em algumas versões diz que não era sobrinho, era na verdade filho dele, com a sua cunhada, a mãe do menino. Na justiça, ele ficou 10 anos brigando na justiça para ter a posse e poder criar o filho. E ele fez tudo o que pôde, inclusive subornando pessoas,
até conseguir isto. E a justiça tirou o filho da mãe e entregou para Beethoven criá-lo. A última pessoa capacitada para fazer isso. Tanto que depois de alguns anos o filho, o sobrinho, não aguenta a tirania do tio, que era um misto de exaltação e de rudeza, de amor e de desequilíbrio, e ele então, não podendo fugir, tenta se matar. Até que, já mais velho, ele acaba saindo das garras do tio. Esse período é marcado pela ausência de composição em Beethoven, quase que nenhuma, ele não compôs quase nada em 10 anos. Vai me dizer que os espíritos amigos, os espíritos de luz estavam com ele? Não, não estavam, claro que não. Mas você não vê nas obras que Beethoven compôs, antes, durante esse período ou depois, uma só marca de depressão, de ódio, de raiva. Você não vê na obra de Beethoven, senão com tudo que ele sofreu, e é outra coisa linda que nós deveríamos sempre ler, que é o testamento de Beethoven, onde ele conta como foi a vida dele, que inclusive pensou em se matar muitas vezes, e a única coisa que susteve o seu ato foi a música, foi o amor pela beleza. Ele que foi surdo quando precisava escutar. Imagina. Mas Beethoven está nessa condição e compõe surdo. E ninguém consegue superá-lo nisso. Isso você não aprende na faculdade. Então essa genialidade que os espíritos estão falando aqui, obviamente que a inspiração, muitos espíritos estavam por perto, bons e ruins. Mas aquilo que o homem tem de capacidade, que depende dele, que depende do seu esforço, os espíritos precisam disto. Precisam que as pessoas se desenvolvam. Não existe este progresso, inclusive até os espíritos se opõem a isso. O progresso pela revelação espontânea. Os espíritos dizem que o homem precisa ser posto para pensar, ao invés de ficar esperando que os espíritos resolvam seus problemas. Porque é exatamente aí que reside a nossa capacidade de evoluir. Então a resposta que eles nos dão é exatamente aquilo que nos ajuda a meditar sobre o que acontece com esses homens de gênio. Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito. Mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Para eles serem capazes de compreender, eles têm que ter preparo. Eles têm que ter a base já construída. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu, o de distinguir o dia da noite. Mas Ele não nos deu. Não é bom que a gente saiba. Quando uma coisa é vaga, é que assim deva ser para o bem. Inúmeros compositores, no caso da música, contam que eles não conseguiam compor nada enquanto não achavam uma nota especial. Chopin chamava essa nota de nota azul. Então ele ficava tocando plim, 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 sentava na frente do piano e ficava lá. E não era uma coisa da cabeça, eu vou começar agora no si bemol maior. Dá o acorde, fica fazendo escala. Não, ele ia tocar. Porque há uma tecla, ou havia na mente de Chopin uma necessária conexão com algo que está fluindo. É a chamada inspiração. Outros tinham capacidades, não apenas de criar pela inspiração, mas de estabelecer melodias a partir de suas próprias ideias. Quando, por exemplo, ele tinha acesso a melodias do povo. E construíam valsas, construíam
músicas baseadas naquilo que o povo cantava. Era o seu talento, a sua inteligência que compunha assim. Existe uma peça que Mozart compôs que é interessantíssima. Mozart era um gênio que tinha que trabalhar num ambiente hostil. Porque os músicos na época de Mozart, na verdade, eles eram como cozinheiros. A importância que eles tinham na estrutura social da Áustria naquele tempo era muito secundária. Eles faziam barulho para que os almoços e as jantas pudessem acontecer com algum ruído. Esse era o conceito da música. Ou quando ela era religiosa, para os cultos religiosos. Então o que acontecia? Às vezes Mozart era chamado para tocar para o rei, para o príncipe. E enquanto Mozart está tocando, o príncipe estava jogando dados. E o número de dado andava às casas, e o outro também jogava dado, e assim ia. Quer dizer, Mozart fazia uma música que vinha de outro lugar, que vinha de uma genialidade, para um rei que era um boçal, um gordo comilão, comedor das custas do povo, que estava jogando dado, enquanto não prestava atenção no que Mozart estava fazendo. Então, um belo dia, o que aconteceu? Os dois estão começando a jogar dado e a música não vem, a música não vem, a música não vem. E eles olham então para Mozart e veem que Mozart está anotando os números. Mas por que você não vai tocar, não? Tipo assim, não vai fazer barulho? Liga aí o trem aí para fazer barulho enquanto a gente joga. Não, eu estou anotando os números. Para quê? É porque eu compus um negócio que a música vai sair do número que vocês jogam. Mozart tinha feito um tabuleiro com compassos. Você imagina, compassos, com tonalidades. Então, se um jogava o dado, saía 4, o outro jogava o dado, saía 3, ele pegava o compasso, que era do número 4, juntava com o compasso do número 3 e começava a música. E todas as possibilidades dos dados resultavam em música. Não importava que números saíssem. Não importava que combinação fosse. E ele fez isso com a sua genialidade para mostrar para aqueles dois jogadores de dado o que significa ser compositor. Não é que vocês estão jogando uma coisa tão importante, eu resolvi compor a música com base nos números que vocês estão jogando. Ah, é assim, funciona? É, funciona. Mas assim, de repente, você põe qualquer número e pode pôr o que você combina. Dá certinho. Então você vê a discrepância. Os músicos nesse tempo eles comiam na cozinha do palácio. O bispo, que era o arcebispo de Salzburgo, uma vez não gostou do que Mozart tinha feito, que tinha composto, mandou o seu assessor expulsar Mozart da cozinha a pontapé. Mozart foi jogado para fora, um pezão no traseiro. E olha, ninguém precisa falar sobre Mozart, mas ninguém aqui sabe o nome desse maldito, desse arcebispo. Que na época era o ser mais importante que existia lá. Então, nós observamos que nossa capacidade não pode ficar à mercê de ações do mundo invisível. Ao contrário, o mundo invisível ajuda os que se esforçam. Isto sim. Os que pensam, os que estudam, os que buscam, os que aprofundam, estes contam com a ação benéfica dessas entidades que nos intuem. Mas para os preguiçosos, esses que ficam esperando, foi a mediunidade que me revelou, esses ficam à mercê deste padrão de espíritos que estariam lá na faixa dos espíritos imperfeitos, pseudo-sábios, porque se trata de uma pessoa arrogante e pseudo-sábia também. Não, eu não preciso estudar, eu já sei. Ah, você sabe? Puxa vida. E a hora que você manda essa pessoa dizer alguma coisa do que ela sabe, ela se enrola.
Ela não espera que ela seja, que a sua ignorância seja detectada. E aí se ofende. É esse o caminho. Presunção, desafio, fracasso e orgulho ferido. É sempre esse o caminho. Das almas medíocres, elas passam por aí. E aí, depois que se ofende, aí muda de amigo, aí muda de trabalho, aí não quer mais saber mais. Por quê? Porque preferiu fazer isso do que assumir que não sabe. Essas são realidades da fragilidade humana, que se nós aprendermos a não ser reativos, como as respostas do Livro dos Espíritos nos mostram, nós evitaremos certos problemas. Nós não criaremos mais problemas para nós. Mas a evolução precisa que nós saibamos vencer essas tolices. Se nós não estudamos, nós não melhoramos. É simples assim. Vamos sempre tentar fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. Nunca vamos achar que um médico sabe mais do que nós. Não, esse médico não sabe nada. Um fala para o outro assim. Dois Zé Capial vai no médico. O que ele vai falar para você? Vamos ver o que ele vai falar para mim. A gente tem as mesmas doenças, vamos ver se ele vai acertar. Ele é burrinho, né? Mandou você tomar tal remédio. Esse não serve para nada. Isso aí cura bicho de pé, e olha lá. O bom mesmo é fumo de rolo misturado com torcinho que você põe no ouvido. Isso resolve. Na próxima semana, nós continuaremos a partir da pergunta 463. Algumas vezes se diz que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? É a pergunta de Kardec. Nós estaremos meditando a respeito desta e de outras questões. Mas que nós possamos, ao longo desses dias, estar atentos em relação a essas coisas, para que nós aprendamos que nosso poder racional é a primeira arma de defesa. Tanto que na introdução Kardec diz, introdução do Evangelho, a respeito do que é o Espiritismo. O primeiro controle da doutrina espírita é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com a lógica rigorosa, com os dados positivos que se possui, não importa o nome respeitável que lhe esteja assinada, deve ser rejeitada. Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que a gente observa é que em alguns lugares, ou em muitos lugares ainda, quem está dizendo que deve ser é o guia do centro. O guia, que por mais respeitável possa ser, pode dizer um monte de coisa que não tem nenhum sentido. Você vai ouvir certos rituais, vai aprender de certas pessoas determinadas expressões que não tem nenhum fundamento doutrinário. Você fala assim, mas você vai questionar o guia? Mas foi o guia que falou para ser assim. Olha, o guia tem que explicar por que tem que ser assim. Porque se não tiver uma explicação lógica e racional, é melhor o guia pegar um guia. Ou contratar lá o serviço do Waze, né? Google Maps, para ter um guia. Né? Porque se ele for levar todo mundo por esse tipo de aconselhamento irracional, vai todo mundo para o buraco. E vai todo mundo pôr a culpa nele. Eu fiz isso porque o guia mandou. Não, mas onde que está a lógica? Qual que é o motivo? Tudo precisa ser explicado. E isso não os inimigos, não são os inimigos do Espiritismo que falam de nós, é Kardec que coloca aqui. É o bom senso que é o primeiro a ter que ser avaliado. Isso é de bom senso ou não?